Pô, se você quer ser músico aí e não tem condições, é melhor não ser. Não tem condição. Do que você me traz, parece um olhar muito classista e elitista. Porque eu tive vontade de estudar piano. Olá, eu sou o Lorde Vinheteiro. Eu sou pianista clássico e estou aqui para dizer que o funk torna as pessoas mais imbecis. Mude a minha ideia. Tudo bem? Opa, tudo bem? Boa, satisfação, Tudo bem? viu? Olá. Tudo bem? Prazer, Tudo Renata. bem? Tudo bem? Prazer. Olá. Olha, você parece ser uma donzela simpática, sorridente. Eu juro que eu sou. Os funkeiros normalmente são mal encarados. Quantos funkeiros você conhece? Você não acha que o funk torna as pessoas mais imbecis? Bom, primeiro que é uma satisfação poder debater isso, né? Mas eu não acho que deixa imbecis, não. Ele forma, dá uma oportunidade e dá potencialidade naquilo que a gente entende como cultura local, de territórios de periferia. O que você entende como música? Você é músico, certo? É uma sucessão de sons rítmicos e melódicos. Há quem diga que melódico não precisa ser melódico, mas sim. A música, para ser agradável, ela precisa ter notas musicais, né? Se não tiver dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, Pra você, automaticamente pra você, não é música. se torna barulho, ruído. É um ruído, como a gente está ouvindo aqui, o skate, aquele cachorro latindo, tá vendo? Aquele cachorro latindo, as pessoas falando, tudo isso e funk é a mesma coisa para mim. As pessoas, elas acabam gostando do funk porque tem putaria, mulher pelada e palavrão. O palavrão é um apelo, não é música. Logo, eu chego à conclusão que o funk não é nem música. Primeiro que a putaria ela não tem nenhum tipo de problema. A gente precisa entender o que elas entendem como putaria, né? Que é também não generalizar e criminalizar aquilo que as pessoas se sentem à vontade. Nós temos o livre-arbítrio de fazermos o que quisermos. Você acha que uma pessoa que se fecha pra conhecer outras opiniões é uma pessoa imbecil? Algumas pessoas não conhecem por opção. Não, e mas algumas... eu conheço o funk. Você conhece o funk? Tô E aí eu falando sou de obrigado... conhecimento, não conhecimento Não, superficial. estudar o funk, eu confesso que eu não tenho interesse nenhum em estudar esse assunto. Mas ao porque- mesmo tempo você tem interesse em criticar quem gosta. Eu sou uma pessoa que fui educada a não gostar de funk, que funk era coisa de bandido. E hoje, depois de simplesmente entender que eu me fechar para entender o que era o funk e deixar de entender outros ritmos que não eram o que eu escutava, isso me tornava uma pessoa ignorante, igual as pessoas que eu criticava. Então, sobre o funk, você é uma pessoa ignorante. Eu entendo o que você fala sobre funk, apesar de eu não concordar com nada. Na verdade, me mostra esse seu posicionamento uma falta de conhecimento musical. Isso me mostra que você não entende de música. Para entender o contexto da música, o som ele não é uma criação humana. Ele é uma reorganização de barulho que se adequa numa questão de estrutura de som. Então, se a gente puxa dessa premissa, o que eu estou querendo dizer? Do olhar mais centralizador, mais individual, você pode não concordar com o funk. Inclusive, eu não concordo com várias coisas dentro do funk. Mas eu gostaria de saber, de contrapartida, o que você traz para, por exemplo, modificar o que está dentro da estrutura. É um movimento vindo das periferias, de favela, de pessoas negras que não tiveram condição, por exemplo, de acessar uma escola de música erudita, por exemplo. Eu gostaria de ter acessado, né? Diferente de outras pessoas que eu conheci ao longo da minha vida, que tocam piano assim como você, tocam violino, tocam baixo, mas existe uma dificuldade não só de políticas públicas, mas também de mobilidade urbana. Eu fico tentando pensar, Vinheteiro, chegar um piano de cauda dentro de uma vielinha de 3x3. Pô, se você quer ser músico aí e não tem condições, é melhor não ser. Não tem condição. Se você ama muito a música... Você deve se esforçar. E eu não posso amar o funk? Um violão. Do que você me traz, parece um olhar muito classista e elitista. Porque eu tive vontade de estudar piano.
E eu não tive condições. Eu tive que buscar uma outra alternativa para fazer o que eu gosto hoje. Então, mas você podia ter comprado uma escaleta de R$50. Eu não sei nem o que é escaleta. Se a gente for pegar, por exemplo, James Brown, se a gente for pegar a letra da música Sex Machine, a gente vai ver que só fala de sexo. A música do James Brown, ela tem notas musicais, ela tem um ritmo bonito. Ela Você já ouviu o Livinho, por exemplo? Ela é mais agradável. O Livinho, por exemplo, tem música do Livinho que começa com piano. Então você está criminalizando, você está falando de uma coisa que você não conhece. E aí eu acho estupidez e bem ignorante. Eu vou falar uma verdade pra você. Eu prefiro ouvir minha flautinha. Eu vou tocar uma flautinha e você vai me falar se ela é mais legal do que o funk ou não. Ó. Essa flautinha, muito obrigado. Muito obrigado. Essa flautinha é mais afinada do que todos os cantores de funk junto ao mesmo tempo. Sim, eu ouço bastante. Eu escuto de tudo, tipo, os que estão saindo mais recentes, assim, eu escuto bastante. Eu acho as letras pejorativas e também acho que desrespeitosas bastante. E além das danças serem muito obscenas também. Não. Sei. Não te agrega nada. Só tem porcaria, lixo. O tipo de música que eu mais escuto mesmo são música eletrônica, mas inclusive o funk, ele participa muito da música eletrônica, porque ele consegue mostrar que tipo, o Brasil tem uma identidade também de música eletrônica e ela consegue incluir o funk nessa música eletrônica, sabe? Não é que eu não gosto, é aqueles que não combinam pra velha, menina. 70 anos, Funk, música de alma, música que vibra, música que faz você sair do seu estado natural e ir para um outro ambiente. O funk, normalmente, ele é ele não tem nem harmonia, né? Ele não tem nem nota musical, é um cara falando. Fala-se muito de crime. E o crime, claro que é uma coisa horrorosa que todo mundo deve evitar. Você não acha que o funk também contribui com isso? Com a banalização sexual e um comportamento ruim? Mas essa pergunta que você faz pra mim, eu replico ela pra você. Que tipo de música que você acessou que tá falando esse tipo, tem esse comportamento mesmo? Por exemplo, aquela música Pega na Chavasca! Pega na Chavasca! Você conhece essa música? Já ouvi. Ela tá falando pra todo mundo ir lá e apertar a champola de uma donzela. E isso não são boas maneiras. Pega no que da senhora que você falou? Não entendi. Champola. Não, é que eu não falo... É porque você explica uma gíria com outra gíria. Você tentou refinar algo que é escroto também. Porque se esse comportamento que você está trazendo é um comportamento de estupro e violência na sociedade. É um comportamento ruim. Entende? Então você não pode caracterizar a música, né, responsabilizar a música de modo geral de abrangência pelo comportamento escroto que homens, na sua grande maioria, tem esse comportamento. Você não entende que esse comportamento é uma deficiência de formação social e não pela influência da música somente? Mas a música banalizando a pornografia, ela vai contribuir para um comportamento masculino pior, né? Ou feminino. Olha, sinceramente, eu sou funkeiro, sou nascido e criado dentro da comunidade, ouço funk desde quando eu me entendo por gente, eu nunca tive esse comportamento. Eu ouço muito mais pessoas tendo esse comportamento de violência contra as mulheres vindo do lugar de onde você está trazendo. E quando eu falo isso, eu não estou criminalizando, empurrando o problema para dentro da música erudita, de outros segmentos culturais. Pelo contrário, isso é um processo de formação que a gente precisa entender do papel do homem na sociedade. Se você se incomoda com o que o funk canta e sem se preocupar com o que aqueles funkeiros vivem, é um problema. O funkeiro, ele canta nada mais, nada menos aquilo que ele vive, aquilo que ele vê.
E se você está incomodado com o que o funkeiro está cantando, sem se incomodar com o que aquelas pessoas que estão ali na periferia vivendo, eu acho que é um tanto hipocrisia. É muito mais fácil a gente reclamar, falar que são músicas que estão fazendo apologia ao crime, do que propriamente questionar os nossos governantes, os nossos vereadores, do porquê que não está existindo políticas públicas naqueles espaços para mudar a sociedade daqueles jovens, para então eles trocarem a narrativa dele. Tem algumas vertentes dentro do movimento, por exemplo, denominado pela mídia como funks proibidões, que é o funk que faz, diria a mídia, como funk apologia ao crime organizado, o funk putaria. Quando esses jovens criam essas letras, eles não estão reforçando aquilo que, por exemplo, o crime organizado faz em torno da sociedade. Ele está trazendo um contexto de aflição social. Existem os fluxos de rua, que colocam na nossa conta como funkeiro. Eu tenho a oportunidade de falar que aquilo não é culpa do funk. Aquilo é culpa da presença, da ausência do Estado de trazer políticas públicas efetivas para aquele local, para aquele território. Mas né? é Então, queria te impossível. convidar para você conhecer, por exemplo, esse contexto, né? Do que é problema do funk, a gente tem os nossos problemas sim. Né? São vários problemas, né? Que bom. Eu acho que se o funk não tivesse tão problema, não seria o funk, seria o erudito, que é esvaziado, que ninguém quase nem segue. Se o funk é tão ruim assim, como as pessoas dizem, incomoda tanto, por que não extinguem o funk? Você não acha que ele devia acabar? Na cabeça de pessoas ignorantes, o funk tem que acabar mesmo. Inclusive, existe até projetos de lei que foram sancionados em 2017 para acabar com o funk. Só que as pessoas elas esquecem que ainda a gente vive num país democrático. E que assim como o samba foi criminalizado, assim como o rap foi criminalizado, o movimento funk foi criminalizado. Uma pessoa para falar isso, ela não conhece a Constituição. No samba, em 1920, criou-se a lei da vadiagem, onde se você tivesse com o pandeiro na mão, quando você tivesse com o birimbau, enfim, você poderia ser preso. E hoje o samba é nada mais nada menos que patrimônio imaterial e cultural do nosso país, né? Será que a gente vai ter que esperar 60, 80 anos para as pessoas entenderem que funk é cultura? O rap nos anos 90 também foi criminalizado e hoje a gente tem Racionais nas provas da Unicamp. Né? Hoje a gente tem o Emicida na TV. O funk, ele é cultura, apesar de você gostar ou não. Porém, quando chega na pasta governamental, quem cuida do funk hoje na sociedade é a pasta do Poder de Segurança Pública. Porque em vez de mandar o secretário de Cultura para tentar organizar os bailes funks das comunidades, eles mandam a polícia para reprimir, sendo que é um movimento cultural. Cultura da depravação, não sei. Acho que pode chegar a ser cultural, porque se um grande grupo começa a gostar, os outros começam a querer saber mais também, ou querer entrar junto. Não é arte, né? É arte, né? Porque as pessoas que se movimentam e têm agilidade, isso é muito importante. O que te agrega? Nada, você não consegue... Pô, é só porcaria, só besteira. Tudo que a elite faz é considerado cultura e o que vem da periferia ou das classes sociais um pouco mais desfavorecidas, as pessoas desconsideram. Eu acho que é o contrário, eu acho que o funk reflete o comportamento e a vida dessas pessoas, né, que vivem na periferia. Sim. Eles contam algumas histórias de lugares de onde eles vieram, de onde eles moram. É cultura, sim. Tudo que é expressão do povo se traduz naquilo que o povo está vivendo. Para a comunidade em si, o primeiro acesso à música vem a partir do funk. De certa forma também isso ajuda muitos jovens a entrarem na cultura da batida da música e terem acesso a outros ramos também. Acho que tudo que traz um pouco da cultura brasileira é cultura, né? Que eles são um pouco... A gente, além de prestar atenção sempre na música pop de fora, então a gente tem que dar um pouco mais de valor dentro do Brasil mesmo, né? O funk, ele é uma cultura, entende? Eu amo o funk. A batida do funk é única, gente, só tem no Brasil, não tem fora. O seu discurso fortalece a criminalização de uma cultura orgânica da periferia que fortalece famílias, porque funkeiro, ele trabalha, e quando ele trabalha com a sua comunidade para a sua comunidade. Coisa que o governo não consegue fazer, porque hoje a gente tem tantos milhões de pessoas desempregadas, mas o funk está empregando pessoas. Eu sou uma pessoa de classe baixa ali, e dentro da comunidade que eu tô, o funk é uma esperança.
O funk, ele entrou como uma forma de expressão artística, porque, independente da sua opinião, o funk é arte. Mas do jeito que você está falando, o funk é uma esperança. Me dá a impressão que é igual ao futebol. O cara tem a esperança de que jogando futebol ele vai ficar milionário. O eu não sou milionário, eu trabalho com funk e ele paga minhas contas. Tem esperança de que ele vai virar um artista de funk e vai ficar milionário. Isso é ruim. Eu sou uma pessoa técnica. O funk é uma esperança porque, além de ele ser uma coisa oriunda da periferia, o funk trouxe o olhar de profissão, olhar técnico. Existem técnicos de som, existem fotógrafos, existem produtores. De funk são horrorosas. Independente não tem da mixagem. Sua opinião. É importante entender que o funk ele não fortaleceu só quem canta ou quem é o empresário do cara. Ele emprega mais muitas pessoas que até então não seriam contratadas para lugares nenhum. Os meninos de onde eu moro, eles não falam como eu. A minha criação foi outra. Eles falam muitas gírias, mas eles são extremamente competentes. São meninos que sabem programar, meninos que sabem dirigir um vídeo. São meninos que sabem produzir uma música, são meninos que aprenderam a tocar em igreja. Produtor de funk não sabe produzir música, não. Se tem uma coisa que produtor de funk não sabe, é produção de áudio. O funk é extremamente escutado, ele movimenta dinheiro, Então, mas é para poucas pessoas, é muito poucas pessoas, são poucas pessoas Aí é que tá, você não tem conhece emprego esse universo. de dançarina, que tem emprego de técnico de som. São pouquíssimas, é uma assim quantidade relevante. Existem diversos... É igual no futebol. Quantos Como jogadores de futebol Como sobreviver dando aulas de instrumento? Apenas isso. Eu acho que você, como músico, sabe que existe muitos lugares para trabalhar e diversas formas de se trabalhar dentro de um estilo. Com certeza, porque ele fala sobre uma realidade que muitas pessoas não vivem e por essas pessoas não ter essa convivência, não viverem essa realidade, e acaba sendo muito conflitante. As pessoas não aceitam, elas meio que fingem que aquilo não existe, mas existe. Não, pelo contrário. Incomodar não tem nada. Por que vai me incomodar? Paulista de domingo. Eu acho que o funk aqui acho que nem tem. Seria um espaço para o pessoal divulgar mais a música deles. E viesse uma molecada nova aí, cantar um funk. A pessoa em si não me incomoda, mas se ele começar a gritar do meu lado e tudo mais, invadir o meu espaço, aí incomoda um pouco, mas não a pessoa. Se um cara colocar um hip hop ou um rock também muito alto perto de você, também é meio... Incomoda algumas pessoas. Principalmente o modo deles, né? De ver algumas coisas, né? Eles são bem liberais, eles são bem nem aí porque os outros vão falar deles. Eles são o que eles são mesmo. Não me incomoda, me dá tesão, inclusive. Lindo. Inclusive, funkeiros podem me pegar que eu amo. Não, cada um ouve o que quer. Cada um ouve o que quer. Você tem livre-arbítrio, você escuta aquilo que você quer. A mim não agrada, eu não ouço, não gosto. Tudo o que provoca é bom para que nós façamos um questionamento e uma análise. Nós poderemos sair do estado de letargia para avaliação e análise e escolha. Aí, menininha que adora um funk, não adianta reclamar da surubinha de leve agora. Há anos o funk denigre a imagem da mulher, faz apologia ao estupro, tráfico e pedofilia. Vocês criaram seu próprio monstro, vírgula, imbecis. Eu, como funkeiro, não concordo com esse comportamento mesmo, da música surubinha de leve, né? Então a gente tenta modificar. Os artistas que a gente conseguiu ter acesso e fizemos todo um processo de formação, eles tomaram consciência. Só que o processo da consciência não é da noite pro dia. Essa música, ela traz um problema de agressão e violência às mulheres na sociedade, que são coisas que a gente tem que abominar da própria música. Mas uma coisa, eu criar argumento, né, criticar somente o comportamento desse artista e não trazer um processo de base de reflexão dele. Que existem vários projetos sociais que falam sobre funk. Inclusive, eu sou diretora de um que se chama Frente Nacional de Mulheres no Funk, né? E que a gente pauta essas questões sobre a questão do corpo da mulher no funk. Eu acho que é sempre as mesmas reclamações ridículas quando as pessoas falam sobre funk. As pessoas falam como se, primeiro, como se as mulheres não tivessem vontade e opinião própria. Segundo, que assim, eu não concordo
com várias músicas que colocam a mulher de forma subalterna em questões sexuais. Porém, existem outras músicas onde as mulheres estão cantando o que elas gostam de fazer, porque eu acho que numa sociedade as pessoas transam, e se elas não transam, elas deveriam. As pessoas preferem reduzir o funk na putaria, surubinha de leve, não sei o quê. Eu sei que tem essas problemáticas. O rock nos anos 80, o maior slogan do rock, qual que é? Sexo, drogas e rock and roll. Por que ninguém persegue o rock da mesma forma que persegue o funk? Na verdade, o funk ele é perseguido por pessoas como você, porque o funk deriva de cultura de jovens negros da periferia. E jovens negros da periferia, historicamente no Brasil, eles são perseguidos, né? Porque a gente vem de um país estruturalmente racista. Se você considera samba ou funk, ou rap, ou sertanejo, ou qualquer estilo musical popular, um estilo musical inferior aos outros, para mim, você é lixo. Eu discordo de xingar uma pessoa que você não conhece. Isso eu discordo. Mas tirando isso, eu acho que não considerar músicas populares como boas só por considerar inferior a algo, eu acho isso extremamente errado. Deixa eu lhe explicar uma coisa. O que acontece com a música? A música popular. O que é a música popular? Exatamente isso aqui. Tudo isso não foi você que escolheu ouvir. Alguém falou assim, vamos tocar isso no rádio, vamos colocar isso nas novelas, vamos colocar essas músicas em todos os lugares. Já a música clássica, a música do Mozart, Beethoven, elas estão há muitos anos. Vamos ver se daqui a 150 anos alguém vai se lembrar desses funk aí, desses funk igual esse aqui, ó. Eu duvido que daqui 150 anos vão se lembrar disso aqui. Eu lembro. Gravar. Nenhum tipo de música vai tornar alguém imbecil. Mesmo os que eu não curto, eu não acho que ouvindo eles eu vou me tornar imbecil por isso. Tu pode não concordar com as coisas às vezes, mas aquilo não vai te tornar imbecil. Acho que quando tu fecha a tua cabeça, isso sim te torna um imbecil. O brasileiro tem muita essa mania de cultuar as músicas do exterior e achar que tudo é lindo, mas se a gente for ver as letras lá de fora também é uma porcaria. A maioria das vezes as pessoas nem entendem e estão dançando achando maravilhoso. Eu acho que te limita um pouco, você podia estar pensando em uma coisa maior, entendeu? Eu acho que nesse sentido de imbecil, pensa um pouco mais nessa limitação, sabe? Se o cara tá falando de uma realidade, que é a música dele, que é o meio dele, meio um pouco da gente também, onde está a imbecilidade? O funk traduz o que nós estamos vivendo hoje. Será que é bom? Será que é ruim? Bem propício mesmo. Eu acho que torna as pessoas, sabe, que nem, pô, não fala nada, não tem conteúdo, não tem... Mas se as pessoas escutam e gostam, cada um é cada um, né? Pra quem gosta é bom, né? Pra mim a coisa mais legal que tem é trabalhar, dançar e viver. Menino, funk pra vocês tá bom demais. Ó, gente, menino, pensa numa coisa boa ali. Porque a boa música é a boa música. Yes, man! O que torna algo inferior ou superior? O tempo, quantas notas tem, ela ser lembrada. Quem fez, ou... porque isso torna algo superior ou inferior se aquilo movimenta dinheiro, se aquilo movimenta pessoas, se as pessoas têm amor por aquilo. Isso é inferior ao que outra pessoa gosta? Sim, porque será esquecido. Não é amado, será esquecido. mas não é amado naquele momento? Mas não isso é tira amado, o valor? não é amado. Isso ele foi tira o valor? enfiado na gente. Alguém O vai funk, lembrar de você ele é daqui 100 anos? O rock, o sertanejo, as pessoas enfiaram. Grandes cientistas mulheres não são citadas dentro do ambiente acadêmico. Mas tudo que elas deixaram é lembrado. Isso não muda a lembrança disso, não muda a importância disso, não muda o quão importante elas foram. É um exemplo básico sobre esquecimento e que não muda o valor das coisas.
nada muda o valor de algo para alguém só porque você discorda dessa pessoa. Você só traz as questões que o funk é um problema para a sociedade, mas você não me aponta, por exemplo, de músicas que são importantes a partir do viés do funk consciente, que ele denuncia a realidade da vivência daqueles jovens, né? Que ele relata o problema do Estado quando não chega na ponta. Esse é o funk consciente. A exemplo disso também... Eu não sei o que é, não conheço funk consciente, mas provavelmente ele não deve ser popular, né? Muito porque popular. Ele não tem coisas de apelo. Cidinho e Doca, você já ouviu o rap da felicidade? Não. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Esse aí é bom. Esse é antigo. É funk consciente. Esse é dos anos 90, eu acho. Isso, é funk consciente. Do contexto do funk ostentação, por exemplo, é um contexto político. De 2003 a 2010, quando entra um perfil de liderança política que tem políticas de iniciativa para a periferia, por exemplo, que dá acesso à linha de consumo... Eu dei risada porque eu lembrei de uma letra muito engraçada de funk. Pra mim, funk é humor, né? Que é a... Não, que aquela bom, você já falou MC que já é humor. Carol. Carol, acho que é MC Carol. de Niterói. Aquela que fala, tô usando crack. A música, na verdade, ela como música é um lixo, mas a poesia é interessante, que ela fala coisas que eu acho engraçadas. Então ela tem o seu valor. Eu vou procurar estudar um pouco mais de música para entender. Primeiro e depois, passo. Quem sabe, a minha mente pode mudar. Você me convenceu. Eu te convenci? Me convenceu. A gente convida, inclusive, a fazer um quadradinho de 8 ou 10 do que você imaginar na quebrada, entendeu? Foi um prazer, senhorita. Você é muito simpático. Eu agradeço a sua companhia. Tivemos uma conversa bastante agradável. Valeu, meu irmão. Satisfação, viu, mano? Valeu. Que tarde gostosa, mano. É nóis. nóis, Obrigado, é nóis. viu?